Hoje eu quero te ensinar a interpretar o rótulo de um alimento. Isso é muito importante quando a gente está num processo de emagrecimento, quando a gente quer ter uma vida mais saudável, quando a gente quer fazer boas escolhas no mercado. E para isso eu separei dois pães parecidos, são da mesma marca, só que eles são bem diferentes na composição. E eu quero te ensinar a interpretar o rótulo desses alimentos. Aqui eu vou estar te ensinando sobre pães, mas tu vai usar esses ensinamentos em qualquer alimento, tá certo? Então vamos lá. Primeiro a gente precisa conhecer o rótulo de um alimento. Na frente deste alimento, a indústria pode colocar o que ela quiser. Então aqui esse pão fala 100% nutrição, vive integralmente, é um pão que já nos incentiva a comer porque a gente pensa que ele é integral. E esse aqui realmente é, gente, mas às vezes não é. Às vezes está escrito na frente rico em fibras, pão preto, pão de sementes, e a gente vai olhar e ele não é 100% integral. E aí a gente vai para a parte de trás desse rótulo, que é a parte mais importante. Primeiro a gente vai ter a tabela nutricional, né, que é onde fala sobre as calorias, sobre a quantidade de carboidrato, de proteína, de gordura, de sódio, enfim. Essa tabela ela é importante? Ela é, mas o mais importante é a lista de ingredientes. E eu vejo muita gente só comparando caloria e esquecendo da lista de ingredientes. Na lista de ingredientes, a gente vai saber o que a gente realmente está comendo, o que realmente a gente está consumindo. Então, quando eu estou consumindo alimentos que na verdade nem são alimentos, são produtos com nomes estranhos que eu nem sei o que é, não é um produto tão legal e não é um produto tão natural. E aí, quando a gente vai para a lista de ingredientes, aqui ela já está bem riscadinha porque eu ensino as minhas pacientes aqui no consultório, a gente tem que pensar o seguinte: o primeiro ingrediente de qualquer alimento é o que mais contém dentro daquela embalagem. Então, o primeiro ingrediente desse pão é farinha de trigo integral. E isso é ótimo, porque esse pão é integral. Se a gente pegar um achocolatado, o primeiro ingrediente vai ser açúcar, porque o que mais contém ali é açúcar. Então, sempre fiquem atentos à lista de ingredientes, ao primeiro ingrediente, que vai ser o que mais contém naquele produto. E aí a gente vai para o segundo ingrediente. E quando a gente pensa em pão integral, 100% integral, o segundo ingrediente não pode ser farinha branca. E esse aqui realmente não é. Glúten, óleo de soja, açúcar mascavo, sal, farinha de centeio e 2 tipos de conservante só. Então esse é um pão bem natureba, é um pão bem parecido com um pão caseiro, né? Claro que em casa a gente não coloca os conservantes, mas ele é 100% natural, ele só tem um tipo de açúcar e é um pãozinho legal. E aí, gente, a gente vai pegar o irmão dele aqui, né? Um pãozinho parecido, é um pão australiano. Aqui na frente diz australiano integral. E aí a gente vai olhar a lista de ingredientes. E o primeiro ingrediente realmente é farinha de trigo integral, mas aqui a gente já consegue visualizar, vou colocar um do ladinho do outro aqui para vocês, que a lista de ingredientes desse aqui é muito maior que a lista de ingredientes desse outro. Então a gente já vê que o outro é melhor. E o segundo ingrediente desse pão aqui é farinha de trigo branca, que é a nossa farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. É a nossa farinha branca. Então, este pão aqui não é 100% integral, ele é metade integral, metade branca, tá? Então, a gente já tem que ficar mais ligadinho. E esse pão aqui tem açúcar mascavo, tem frutose, extrato de malte, então ele já tem mais tipos de açúcar na composição, quando comparado com este que só tem açúcar mascavo. Então, esse aqui é um pão com mais açúcar. E também tem uma lista de ingredientes maior, né, com mais ingredientes. Então esse pão aqui não é tão legal quanto este outro. E se a gente for comparar a tabela nutricional, em 50 gramas de pão, esse aqui 130 calorias e esse aqui tem 120. Então é muito parecido, né? Se a gente for só comparar calorias, mas se a gente olhar o alimento como um todo, a gente vai ter uma visão muito melhor daquilo que a gente está comendo, né? Então assim, quantidade de açúcar escondido, né? Os açúcares normalmente têm nomes diferentes, né? Então a gente encontra nomes como dextrose, maltose, maltodextrina, extrato de alguma coisa, né? Então extrato de malte, xaropes, né? Xarope de glicose, xarope de milho, também são fontes de açúcar que a gente precisa ficar atenta. Então não é porque não está escrito açúcar que não tem açúcar. Então a gente precisa aprender um pouquinho mais sobre esses nomes diferentes, né? Ou fugir de alimentos que tenham esses nomes no começo, né? Que daí a gente vai com certeza pegar alimentos mais naturais,
porque são nomes comuns que a gente sabe o que está ingerindo. E lembrando, gente, que é muito, muito, muito melhor que vocês façam mais alimentos em casa, né? Então é muito melhor que a gente descasque mais e que a gente desembale menos. Mas eu sei que a gente precisa, né, dos alimentos ultraprocessados também. Existem vários que são saudáveis, como este pão aqui, porque facilitam a nossa vida, né? Mas agora que vocês já sabem interpretar o rótulo de um alimento, vai ficar muito mais fácil.